Olá, Rafael. Olá, Adelaira. Débora, já vou te convidar, Débora. Ó, já vi sua solicitação aqui. Fernanda, Rodrigo. Olá, Ah, Débora entrou. Oi, tudo Débora. bem? Tudo Oi, bom? tudo. Vamos ver se eu vi que a Fernanda já tá aqui. Fernanda, consegue pedir para... Olá, Michele. Consegue pedir para entrar? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Dagoberto, Michele, Bruna. Eu acho que a Fernanda e a André, eu acho que elas têm que pedir para entrar. Eu acho que eu não consigo convidar, não. Tô vendo aqui se eu consigo, mas acho que não. Ah, tá. Consegui ver aqui. Eu consigo enviar um convite, só que aqui tá aparecendo Fernanda, não pode participar. Deve ser porque ela tá no computador, não tá no celular. Talvez seja. Enviei aqui. Bom, gente, só aguardando aqui a Fernanda e a Andrea para ingressarem aqui na live. Olá, Érico. Consegui enviar o convite aqui para Fernanda. Vamos ver se ela vai conseguir entrar agora. Ah, Olá, Oi, consegui. olá, Fernanda. tudo bom, Fernanda? Agora falta só a Andrea. Eu ainda não vi a Andrea aqui. Vai ter que ser por aqui mesmo, né? Sim, É tem que ruim ser no pelo celular porque celular. eu vou ficar mexendo. Deixa eu parar em algum lugar Ah, aqui. Me organizar. A imagem tá a ruim. Andrea. A Andréia não entrou, não? Aí. Não. Ela não entrou ainda na live, por isso que eu nem consigo mandar convite para ela, entendeu? Ah, entendi. Então, tá tirando. Deixa eu ver se eu consigo. Oi, Patrick. Só para o pessoal entender, né? A Andrea, gente, ela não tinha Instagram. Então, assim, vocês imaginem, né? Para quem não tinha Instagram, realmente, É. eu acho que ela Pra deve estar meio ela, perdida. realmente. Será que é melhor dar uma ligadinha? Será que eu dou uma... Não, ela falou, eu olhei agora no grupo e ela falou, não tem nada, não tá aparecendo nada. Aí eu falei, clique em cima da bolinha. Vamos ver se ela. Se ela consegue. É. Aí, os recursos, né, Raí? Tá vendo você. Ela tá falando que tá vendo a gente. Acho que ela não consegue entrar. Ela disse que tá nos vendo? Tá, ela falou Sim. que tá vendo a gente. Você viu também? Você viu a mensagem?
Mas então ela deve. Então ela tá. Ah, tá. Eu agora consigo enviar o para ela. Vou enviar. Pronto, enviei. Ai, graças a Ah, Deus. Gente, tudo olá, bem? olá. Vocês não sabem como estou nervosa. Não Não, fica fica, não tranquilo. fica. A gente já explicou aqui pro pessoal que você não tinha Instagram, entrou agora. Pois é, eu fiquei nervosa com o receio de não conseguir entrar. Não, deu tudo Mas tá certo, tudo certo. tudo certo. Bom, gente, então vou começar aqui, né? Vamos começar a live. Vou começar apresentando aqui as nossas convidadas. É um prazer enorme ter vocês aqui. Acho que com certeza vai ser um debate muito interessante. Então, vou começar apresentando a Débora, né? Que a Débora é promotora de justiça, ela é ex-coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Educação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é especialista em administração pública pela FGV e mestre em educação, né, pela UF. A Andréia Pierre, que é coordenadora de educação especial do município de Niterói, é professora, psicóloga, mestre e doutora pela UF. E a Fernanda de Olivares, que é minha colega na Procuradoria do município, né, procuradora do município de Niterói, e é lotada atualmente no Núcleo de Assistência Social. Então, todas as nossas convidadas, né, elas lidam diretamente, né, e no dia a dia com essa questão da educação especial, sob a perspectiva da educação inclusiva. É um tema que está muito em voga, né, inclusive nas mídias. Houve, no final do ano passado, um decreto editado pelo Poder Público Federal, que pretendeu instituir uma nova política nacional de educação especial, só que na contramão, né, dos avanços de inclusão social que nós tivemos nos últimos 30 anos. Então, esse decreto, ele pretendia criar escolas especializadas, né, para aquelas crianças com deficiência que não, teoricamente, não pudessem se adaptar nas redes públicas regulares de ensino. Isso foi alvo de muitas críticas. Houve uma ADI que foi proposta no Supremo Tribunal Federal e esse decreto teve a sua eficácia suspensa, né? Inicialmente a de referêndum do plenário, pelo ministro Toffoli, se eu não me engano, e depois o plenário confirmou essa liminar que suspendeu a eficácia do decreto. Então, por hora, né, a situação da legislação brasileira, inclusive o que é albergado também pela Constituição Federal, continua sendo a de que as crianças, né, com alguma deficiência, com necessidade de apoio educacional especializado, elas devem ter, sim, né, um ensino especial, porém, preferencialmente integrado na rede pública regular de ensino. E aí a temática da nossa live vai ser essa, né? Pegando esse gancho aqui que eu falei para vocês só como panorama para iniciar. A Débora vai fazer para a gente uma introdução, vai falar da ótica do Ministério Público nesse tema. Depois a gente vai passar para a Andréia, que vai falar um pouquinho das ações que nós temos no município de Niterói, né, da política municipal de educação especial inclusiva. E aí, já dando um spoiler, né, a Andréia e a Fernanda me passaram um documento que a Coordenação de Educação Especial elaborou, e é um documento assim muito interessante que fala todas as iniciativas, e são iniciativas realmente louváveis que nós temos no município de Niterói. Então, assim, realmente motivo de orgulho. E depois a Fernanda vai falar um pouco da experiência da PGM, né? Um pouco mais focada na parte do judiciário, nas ações que nós enfrentamos individualmente, pedindo, né, que o município custeie um ensino especializado, um ensino exclusivo para essas crianças. Bom, basicamente a dinâmica da live vai ser essa, e vocês podem, o público pode ficar à vontade, né, para participar. Eu acho que é mais interessante a gente abrir para perguntas no final, né, para não interromper as expositoras
no meio da fala de cada uma, mas eventualmente, se vocês quiserem participar também durante, fiquem completamente à vontade. Então, vou passar a palavra agora para a Débora. Débora, a palavra é sua. Oi, Raíssa, obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com os colegas da PGM Niterói, com os colegas da Educação em Niterói, fora do nosso município. Vejo aqui alguns colegas do Ministério Público também, é um prazer enorme. Quero agradecer muito essa oportunidade e agradecer a oportunidade de estar com a Fernanda, que eu admiro muitíssimo. A gente tem muitas discussões, eu aprendo muito com ela, né, sobre política pública, sobre judicialização. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com a Fernanda, sempre aprendo. E com a Andréia, vai ser um prazer conversar também, Andréia. Acho que a gente ainda não se conhecia, mas essa é uma grande oportunidade, né, para a gente se conhecer e aprofundar nossos contatos, já que eu estou aí com o pé na educação, né? Os 2 pés no direito, mas umzinho na educação, depois que eu consegui essa para mim, felicidade de conseguir terminar o mestrado lá em educação na UF. Então, acho que o que eu gostaria de fazer aqui, Raíssa, é problematizar um pouquinho essa questão do ponto de vista da diferença entre a defesa de uma argumentação jurídica ou legal e a defesa da educação inclusiva do ponto de vista da nossa praxis, né? Da prática que a gente tem, seja no Ministério Público, na PGM, enfim, na Defensoria Pública, no município, né? A gente sabe que a educação especial, né? A educação das pessoas com deficiência, ela já passou por inúmeros paradigmas, né? Primeiro a gente teve o paradigma da exclusão total, né? Em que pessoas com deficiência estavam fora do campo do direito. Tem até um artigo bem antigo, acho que de 2012, que foi publicado na Conjura, naquela revista jurídica eletrônica, né? Em que o autor, cujo nome me escapou, infelizmente, ele faz uma comparação que eu acho fantástica. E ele diz que o paradigma da exclusão corresponde ao escravagismo, que é um grupo de pessoas fora de qualquer garantia de direitos, né? O segundo paradigma que a gente conheceu foi o da segregação, né? Em que as pessoas não era mais possível recusar direito a essas pessoas, né, com deficiência, mas a gente fazia isso lá do lado deles, bem afastado da gente, né? Por isso segregação. E a gente criou as instituições totais para cuidar dessas pessoas em todos os aspectos da vida. A gente jogava essas pessoas lá dentro, né? Literalmente era isso. E aí lá dentro tinha que ter educação, tinha que ter saúde, tinha que ter assistência, blá, blá. Enfim. Segregação, segundo esse autor, que eu espero me lembrar até o final da live, porque adorei o artigo dele, esse paradigma corresponde ao apartheid, né? A gente garante algum direito, porque não dá mais para não fazer isso, mas vamos deixar para lá. Depois a gente evoluiu um pouquinho e o paradigma virou o paradigma da integração, em que a gente tira essas pessoas das instituições totais, lança nas instituições da sociedade a qual todos nós, né, temos acesso, mas separadamente. Dentro dessa, então a gente traz a pessoa com deficiência para a escola, mas cria a gente traz para o âmbito do direito à educação, mas cria uma escola especial só para eles. Não é mais uma instituição total, não tem mais saúde, né? É uma escola, só uma escola, mas é uma escola só para eles. Ou então a gente até traz para uma escola, né, que é frequentada por outras crianças, mas cria uma classe especial, uma classe para eles. Eu estudei em uma escola pública na educação fundamental que tinha uma classe só para surdos, só para pessoas com deficiência auditiva, né? E aí, finalmente, a gente evoluiu para o paradigma da inclusão, que é, né, trazer todas essas pessoas para o gozo de direitos em condições igualitárias de acesso, qualidade, equidade, enfim. É o paradigma de nós nos encontramos agora, né? Tudo isso, se a gente pensar assim, só na nossa história constitucional recente, foi construído com uma sucessão de atos constitucionais, né, de normas constitucionais, legais e atos normativos. Desde a Constituição de 88, eu coloquei aqui numa tela, porque são muitos números, a gente não ia lembrar. A gente teve a Constituição de 88, que garantiu acesso e condições igualitárias às pessoas com deficiência, né, no ensino, preferencialmente em classes regulares. Depois a gente teve a Lei de 89, 7853, super famosa,
né, que inclusive criou a figura de um tipo penal para quem recusa a matrícula de pessoas com deficiência, né, na rede regular de ensino. Aí a gente teve o Estatuto da Criança e Adolescente. Em 1990 também a Declaração Mundial de Educação para Todos, a Declaração de Salamanca, que é o marco. Então a gente tem marcos no direito nacional e na esfera internacional. Em 1994, a gente teve um primeiro retrocesso, que foi a Política Nacional de Educação Especial, que voltava para o paradigma da integração. Né? A Constituição de 88 já tinha estabelecido a inclusão como novo paradigma. Em 94, a gente teve um retrocesso, mas que foi um retrocesso ignorado pela legislação seguinte, porque a Lei de Diretrizes e Bases de 96 também adotou o paradigma da inclusão, e a gente foi assim sucessivamente. Em 2008, a gente teve a aprovação da PNPE, que a gente chama, né? Que é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, essa que é defendida na ADI. Uma série de outras evoluções normativas, principalmente a lei, o Plano Nacional de Educação, que tem uma meta, né, a meta 4, que trata desse público, o Plano Nacional de 2014, depois a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, até que caímos no decreto 10.502, que foi editado pelo presidente da República em 30 de setembro do ano passado. E aí todo mundo ficou muito assustado com os retrocessos que o decreto representava, mas do ponto de vista do controle abstrato da constitucionalidade das normas, o Brasil se portou muito bem, né? Porque a resposta foi muito rápida. O decreto é de 30 de setembro e a resposta do Supremo Tribunal Federal, em caráter cautelar, é de 21 de dezembro, né? 21 de dezembro do mesmo ano. Né? Eu lembro que, naquela oportunidade, eu ainda coordenava o CAU Educação MPRJ, e nas reuniões nacionais do Ministério Público, nós conseguimos um feito histórico, que foi conseguir reunir quase todos os MPs brasileiros numa campanha que foi veiculada nas redes sociais, no mesmo dia, com a mesma publicação. Né? Foram 26 MPs de 27 estados, além do MPF e do MPT, divulgando nas suas mídias sociais uma campanha contra o decreto. Paralelamente a isso, diversas entidades publicaram notas de repúdio. A gente teve a ADI 6590 do Partido Social Brasileiro, a que você se refere, né, que você se referiu. A gente também teve uma DPF, a 757, que foi do Solidariedade, e uma reclamação constitucional 44591, que foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, foram 3 respostas em caráter abstrato, digamos assim, e o Supremo deu a resposta que a gente esperava. Então, tanto as iniciais dessas ações, quanto a decisão, tanto do ministro Toffoli, quanto o referendo do plenário, merecem a nossa leitura. Acho que todo mundo que está aqui debatendo esse tema precisa ler essas decisões. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui é que essa ameaça de retrocesso que foi afastada pela decisão do Supremo, a gente não sabe até quando, porque a decisão é cautelar, nós não sabemos quando o Supremo vai julgar e qual vai ser a composição da Corte nesse momento. Isso é um fato importante, está sendo discutido até no Congresso, né? O ex-AGU é ou não é sabatinado, vai ser ou não vai ser aceito pelo Senado Federal. A composição da Corte determina o resultado dos julgamentos, né? Isso é um fator que a gente não pode esquecer. Mas, enfim, embora a ameaça esteja aparentemente afastada, né, o decreto, como você disse, Raíssa, teve sua eficácia suspensa, o que a gente precisa discutir é o que deu fundamento, né, que argumentos deram fundamento à edição desse decreto. E os argumentos todos se relacionam à incapacidade da sociedade brasileira de atingir os objetivos da política de educação inclusiva. Esse é o grande argumento, né? A gente tem aí a edição de um decreto que diz assim, olha, até agora, toda a legislação que vocês reputam excepcional de 88 para cá não deixou de ser um objetivo da norma para se tornar um fato da realidade social. Essa é a questão. Né? E daí porque a gente problematiza nessa live, a gente discutia juntos, né, qual seria o título, da importância da gente sair da retórica, da defesa de princípios ou paradigmas, né? A gente defende o paradigma da inclusão, é super legal, né? Acho que ele é o correto, mas a gente precisa partir para transformar o paradigma de inclusão num fato da realidade social. E para fazer isso, a gente precisa discutir a nossa praxis, né? Nos campos em que a gente atua, né? Eu, do campo do direito, do Ministério Público,
Andréia do campo da educação, Fernanda do campo do direito, da ótica do município de Niterói. Né? Eu acho que é preciso discutir, por exemplo, para instituições como o Ministério Público, que defendem, em alguma vertente, a coletividade, em algumas atribuições, em outras, o indivíduo, né? É preciso que o Ministério Público tenha um comportamento que seja uníssono, a despeito da importância da independência funcional dos seus membros. Mas a instituição precisa adotar um posicionamento. Eu defendo isso já há muito tempo, e isso é uma tarefa para o Ministério Público brasileiro, não só para o Rio de Janeiro, né? A gente conseguir equilibrar unidade institucional com independência funcional do membro. Então, a gente, só para exemplificar, no Rio de Janeiro, a gente tem 2 grupos de promotorias. As promotorias de tutela coletiva da educação, que são coordenadas pelo CAU Educação, né? A coordenação hoje é a da minha queridíssima Renata Carbonell e a subcoordenação da Michele Bruno, que estava aí com a gente, eu vi. São excelentes, excepcionais colegas, inteligentíssimas, só brilhantam o Ministério Público. E a coordenação, e o outro grupo de promotorias, das promotorias de infância e juventude, né, que é coordenada pelo CAU Infância e Juventude. E a gente tem, nesses 2 grupos de promotorias, algumas vezes, manifestações conflitantes sobre a garantia do direito à educação das pessoas com deficiência. Por quê? Porque a gente olha a questão de óticas diferentes. As promotorias de tutela coletiva olham do ponto de vista da política e como ela precisa ser planejada e executada para atender a todo o público, em caráter especial esse, né, o público com deficiência. E o promotor da infância e juventude vai analisar um caso de uma criança cujos responsáveis foram, né, ao gabinete e buscaram um atendimento especializado que eles, pais, ou que alguns médicos, né, esse exemplo que a gente estava discutindo no grupo, reputam o adequado para o atendimento daquela criança. E isso, às vezes, se dá fora da perspectiva ou do paradigma da integração, né? E, além disso, cria um sintoma muito, muito impactante para qualquer política pública, que é um sintoma que pode virar, né, pode agravar o quadro da política pública, que é a judicialização. A judicialização é um problema das políticas públicas, né? Por mais que eu seja promotora de justiça, eu entendo que é preciso diminuir, né? E é daí porque a importância do diálogo dos promotores da educação, dos promotores da infância, é a defesa de direitos que se vinculem antes à estruturação de uma política pública pela via individual. Eu acho que a gente precisa discutir isso pela via coletiva, né? A ação civil pública. E eu acho também, a Fernanda vai falar melhor do que eu sobre isso, que o judiciário precisa enfrentar isso na perspectiva coletiva. Porque o que a gente vê são decisões muito rápidas, tomadas pelo judiciário nas ações individuais, contra o paradigma da inclusão, contra o nosso arcabouço jurídico-legal, contra a decisão do Supremo, que suspendeu a eficácia do decreto. Né? E a gente vê processos de natureza coletiva, ações civis públicas, se prolongando no judiciário, né? Sem uma resposta efetiva do Poder Judiciário que poderia contribuir para que a gente diminuísse, né, as arestas que existem no campo da política e pudesse evoluir, né? Contribuir para que o gestor pudesse evoluir no seu planejamento, na sua implementação. Então, é isso que eu gostaria de fazer aqui, Raíssa. Não estou trazendo respostas, mas estou querendo problematizar e conversar com vocês sobre o que nós temos feito para tornar a PNPI de 2008 uma realidade. E também sobre quais os nossos obstáculos na nossa praxis, né? No âmbito do Ministério Público, eu acabei de apontar uma dificuldade, que são 2 grupos de promotorias pensando educação com 2 centros nervosos, 2 centros de apoio diferentes, em perspectivas diferentes. Na minha concepção, a educação no Ministério Público deveria ser pensado por um único órgão, fosse na perspectiva coletiva, fosse na perspectiva individual. E eu acho que esse órgão é o CAU Educação. Não, Débora, tá ótimo. Acho que você fez um panorama muito interessante, assim, né? De toda a evolução que a gente teve nessa perspectiva da inclusão. E concordo com você, eu acho que a gente tem que ter uma atuação integrada dentro dos órgãos também, isso é muito importante, porque senão, claro que a gente tem independência funcional dos membros, mas é importante que o órgão se una, né, ao redor de uma determinada visão,
Porque, do contrário, a gente tem uma atuação que, enfim, acaba ficando extremamente subjetiva, né? A depender do promotor que defenda aquela causa específica. E aí, realmente, a gente pode ter uma discrepância, né, de orientações aí, de condutas. Exato, e Então, cria insegurança jurídica, né? Que é tudo aquilo que a gente não exatamente. gostaria de enfrentar. Exatamente. Bom, vou passar para a Andréia. Andréia, por favor. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente o convite de estar participando junto com vocês dessa live, com esse tema que para mim é fundamental, né? E eu já estou à frente da educação especial desde 2013, mas já trabalho com educação especial há mais de 20 anos e peguei o início da educação especial na rede pública de educação de Niterói. Hoje, Niterói tem 94 escolas, todas inclusivas. Isso quer dizer que nós não trabalhamos com classes especiais nem nenhuma escola especial. Todas as nossas 1.300 pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, jovens, adultos, estão incluídos em salas regulares, em suas turmas regulares junto com os outros. Por dois motivos. Primeiro, porque o Brasil tem uma vasta legislação apontando o caminho da inclusão como o caminho para o crescimento pessoal, o caminho para o desenvolvimento dos alunos, quanto pela questão humana, porque também acreditamos com forte, consistente fundamentação teórica de que é a partir da interação com o outro, do olhar do outro, e que o ser humano se desenvolve. Ainda mais crianças e adolescentes. E então nós trabalhamos nessa perspectiva e trabalhamos no sentido de educação deixar de ser inclusiva, de ser um nome redundante. Educação já é para todo mundo, já desde 88 e até com alguns documentos anteriores, educação já é para todo mundo, então a gente trabalha para que educação inclusiva se torne um termo redundante. Educação já precisa ser para todo mundo. E o município de Niterói, com as 94 atuais escolas, quase metade de educação infantil e um pouquinho mais da metade, 47 de educação infantil e o restante de ensino fundamental, a gente tem recebido esses alunos cada vez com mais frequência. Então, são alunos com diferentes condições físicas, intelectuais, cognitivas, em diferentes situações de vida, em contexto social diferente. Então, trabalhamos da criança com um leve atraso até pessoas com um comprometimento maior. E inclusão não é botar para dentro, não é fazer matrícula, não é matricular na escola. A inclusão é muito mais do que isso, e a gente já passou por esse estágio de ter dificuldade de incluir os alunos. Nós tínhamos, quando nós começamos, modulação, 2 alunos por turma, não temos mais isso, porque a modulação significa negar vaga. Então, a gente já ultrapassou essa barreira da vaga, e hoje nós temos 2, 3, 4 alunos dentro de uma mesma sala, sim, porque caso contrário, teríamos que negar vaga. Para garantir a qualidade do processo de escolarização e desenvolvimento desses alunos em sala de aula, a gente não lida com a deficiência, a gente lida com a pessoa que vem antes da deficiência. A pessoa com deficiência, ela é pessoa antes de apresentar uma deficiência. E como pessoas, elas têm suas especificidades, suas individualidades, suas características diferentes. É por isso que eu não vou dizer aqui para vocês que Niterói nós estamos, tudo certo, mar de rosas. Eu não digo isso e não vou dizer isso. Temos muitos desafios, muitas dificuldades, mas já percorremos um longo caminho. Ainda temos muito a percorrer, mas já percorremos um longo caminho. As questões legais foram todas garantidas. Claro que, por garantir algumas questões fundamentais, alguns direitos fundamentais, a demanda cresce. E esse é um grande desafio, de a cada ano que passa, recebermos mais alunos com alguma deficiência, o que é bom, que mostra que a gente precisa se desenvolver para dar
o melhor processo de escolarização para todos esses alunos, mas é um grande desafio. Então, essas crianças hoje estão nas escolas e nós temos alguns indicadores da educação especial que é diferente do que algumas pessoas e famílias pensam, que é o mediador, o professor de apoio. Se tem mediador, se tem professor de apoio, a educação especial é ótima. Se não tem, não é. E eu costumo dizer assim, educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, não se reduz ao mediador, ao professor de apoio, que a gente chama em Niterói. Nós temos muitas outras ações para acolher a demanda de cada criança. Por exemplo, nós temos as ações específicas do atendimento educacional especializado, que muitas pessoas confundem com escolarização, mas são processos diferentes, inclusive em turnos diferentes. Ele é realizado em salas de recursos, e quase todas as escolas têm salas de recursos. Aqui não tem. Se utilizam desse espaço em escolas próximas. Então, para isso, para manter sala de recursos com atendimento educacional especializado, a gente precisa de um programa consistente de formação de professores o tempo todo. A gente recebe professor de apoio, recebemos já de 2 concursos, mas esses professores de apoio não são os donos do trabalho com a criança que tem alguma deficiência. Essa criança é de todo mundo dentro da escola. Então, todos os profissionais de educação, e aí quando eu falo profissionais, eu falo mais do que professor, os pedagogos, e falo inclusive das pessoas de apoio, do portão, da merendeira, eles precisam estar cientes das necessidades desses alunos. Isso é um objetivo da Secretaria de Educação. Partir para a formação desses alunos. Então, há 20 anos nós temos um programa de formação docente na perspectiva da educação especial, que aponta para esse trabalho qualitativo dentro do ambiente escolar. Para isso acontecer, nós precisamos ainda garantir alguns outros direitos, como, por exemplo, transporte dos alunos. Temos agora 14 transportes adaptados para levar esses alunos, itinerário de escola, casa e escola. Niterói tem hoje um centro de produção de material adaptado em braille e em libras. Esse centro de produção, ele faz um trabalho adaptado com as crianças surdos, cegas e as crianças com baixa visão. Então, a gente precisa pensar em educação inclusiva como potencial para investimento. Não é gasto na educação inclusiva. E não se faz educação, e aí eu não estou falando de educação inclusiva, sem investimento. Então, o que a gente batalha agora é para um grande investimento que vem aí nesse centro de produção de material adaptado. Nós temos um programa de bilinguismo, a Secretaria de Niterói apresenta um programa de bilinguismo da Escola Paulo Freire no Fonseca, atrás do Habib's, onde alguns alunos surdos ficam em turmas, em classes separadas. E isso pode gerar até um entendimento de que, mas você disse que não tem classe especial. O que a gente entende é que esses alunos ficam em classes separadas, num processo de alfabetização e letramento separado dos outros até o 5º ano, não pela deficiência, mas porque eles têm uma especificidade linguística. Eles falam outra língua. Eles se utilizam da língua brasileira de sinais. O pensamento dessas crianças, a organização de pensamento é diferente da nossa. Eles precisam aprender por imagens. Eles pensam por imagens. Então, toda a metodologia desses primeiros anos do ensino fundamental, ela precisa ser dirigida, direcionada às demandas desses alunos que falam outra língua e têm o português escrito como segunda língua. Então, nós temos professores bilíngues nessas turmas. Alguns alunos apresentam comorbidade, tem também o professor de apoio, professor de sala de recursos fazendo atendimento educacional especializado com especialidade em Libras, proficiente em Libras, e ainda tem um centro de produção de material que traduz as aulas dos professores para Libras, eles fazem prova por vídeo. Então, eles têm um outro entendimento. E a partir do 6º ano,
aí eles se inserem em turmas regulares com a presença de intérpretes, porque a gente entende que a partir do 6º ano, toda a estrutura da língua deles oficial, a língua brasileira de sinais, eles já se apropriaram dessa estrutura e também já se apropriaram da estrutura do português escrito, que é diferente. A estrutura da frase em Libras, ela é diferente da estrutura da frase em português. Então, por causa dessa especificidade, essas crianças ficam em turmas separadas, que nós chamamos turmas bilíngues português-Libras. Mas não é em decorrência da deficiência, porque se a gente for pensar na questão de funcionalidade, essas pessoas nem podem ser consideradas, nós internamente nem consideramos com deficiência. Porque a gente entende que se a sociedade puder oferecer a elas o que elas precisam, se comunicar, assim como com qualquer outra deficiência, no caso da surdez, se comunicar com as pessoas em Libras, e aí os outros alunos precisam também saber Libras, se comunicar com as crianças em Libras, fazer a prova com um tempo maior, porque a estrutura da língua é diferente, em videoaulas, assistindo videoaulas, elas têm uma vida que a gente pode considerar normal, podem trabalhar normalmente. Se a sociedade oferecer esse suporte, elas podem levar uma vida como outra pessoa qualquer. E a gente entende que isso se estende para os alunos que têm outras deficiências. Então, um dos motivos da inclusão é porque a gente entende que a deficiência é parte da sociedade, do contexto, e não é da criança, não é do aluno, não é do adulto com deficiência. Temos ainda outras questões importantes que precisamos trabalhar na educação especial. A Niterói tem uma oficina de tecnologia assistiva que trabalha tanto a tecnologia assistiva como a comunicação alternativa. E aí a gente trabalha com crianças e adolescentes que têm alguma deficiência física ou que estão no espectro autista. Que funciona na Coronel Gomes Machado, número 257. Todos vocês estão convidados a ir até a oficina para conhecer o trabalho da tecnologia assistiva. Então, essas crianças são avaliadas individualmente, as demandas são levantadas de forma individual e produzidos, materiais pedagógicos são produzidos nessa oficina para que elas possam ter acesso aos conteúdos, às atividades e todas as ações propostas dentro da unidade escolar. Então, educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, além de exigir investimento, exigir um programa de formação de professores bem consistente, precisa existir avaliação individualizada. Não dá para a gente trabalhar com os autistas, não dá para a gente trabalhar com as crianças com síndrome de Down, não dá. No início, há 20 anos atrás, a rede pública de Niterói oferecia formação em síndromes genéticas, em autismo, e depois a gente começou a ver que isso não dava muito certo na prática, e por isso o nome interessante entre retóricas e práticas, porque são muitas retóricas, há muitas narrativas envolvidas com a educação especial, e as práticas precisam ser individualizadas. O currículo individualizado, a avaliação individualizada de acordo com o currículo. Nós já passamos fases de ouvir assim, não, a avaliação não tem que ser uma só para todo mundo. Inclusão não é isso, igualdade não é isso, é uma coisa só para todo mundo. Então, a frase de eu não fui preparada para isso, eu não estou preparada, não estudei para isso, o lugar dele é numa escola especial. E aqui eu quero registrar que eu não tenho nada contra a escola especial, mas eu realmente, foram essas escolas que acolheram esses alunos, como a Débora muito bem falou, na época em que a rejeição era enorme, mas com tudo que se estuda, com tudo que se vê, e a gente trabalhando com isso, eu realmente acredito que o lugar dessas crianças é dentro de uma escola junto com outras crianças. E se a gente não acreditar nisso, não tem porquê
lutar por uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais democrática. A gente está falando de democracia, quando a gente diz que todos têm os mesmos direitos. Se eu digo que alguns podem estudar nessa escola, mas eu acredito que aqueles mais comprometidos, eles deveriam ir para uma outra escola, ficar ali afastado. Eu não vejo, ninguém vê, ele fica lá numa outra unidade. A gente não pode defender democracia com essa narrativa. A gente não pode defender uma sociedade mais justa e mais igualitária defendendo separação de grupos. Então, todas essas crianças, 1.300 que nós temos hoje na rede, e eu espero que venham ainda outras e muito mais, porque a demanda é que nos faz crescer, é a demanda que nos faz adaptar a escola, aumentar a porta do banheiro, colocar o vaso adaptado quando tem aluno cadeirante, elevador na escola, é a demanda. E sempre foi assim. Acredito que em todo órgão público, inclusive dentro da nossa casa, a gente realiza as ações de acordo com a demanda. Então, que venham outras crianças, sim, com todas as demandas. Nós temos alguns empecilhos em algumas escolas, que são escolas antigas, e a gente não tem espaço, por exemplo, para fazer uma rampa, porque não tem angulação correta para rampa por falta de espaço. A gente tem um prédio que não tem estrutura para receber um elevador. Então, algumas questões, algumas dificuldades nós temos em relação a isso, mas nem por conta disso a negação de matrícula. A gente não nega matrícula para aluno nenhum. A gente desce turma, as escolas estão cientes de que o lugar daquele aluno é naquela escola que foi escolhido pela família. Só em casos muito sérios de, por exemplo, alunos cadeirantes numa escola muito pouco acessível, sem condições de ampliação, é que a gente sugere que vá para uma outra escola que se adapte melhor às condições do aluno. Mas isso é raro. Esses alunos precisam ser encarados como pessoas de direitos, como pessoas com deficiência, sim, tem limitações, sim, mas tem um potencial incrível. Então, a gente diz muito da gente quando a gente diz eles podiam estar em outro espaço, em outra escola, né, em lugar mais separado, e a narrativa é um lugar mais adequado, que acolha melhor, que tenha os materiais necessários. Não. Nós já tivemos convênios com saúde, com a Secretaria de Saúde nós temos até hoje, mas com algumas instituições, como, por exemplo, Pestalozzi, a EFR, que foram grandes parceiras nossas na avaliação e no atendimento multidisciplinar dos nossos alunos. Foram grandes parceiros. E a gente acredita nisso mesmo, que a avaliação multidisciplinar é fundamental, mas que é necessário que haja parceria para isso. A escola não pode ser e não tem como ser um lugar de oferta para essa avaliação multidisciplinar de psicólogo, fonoterapia ocupacional, mais educação, escolarização, atendimento educacional especializado. Isso não é negar os direitos, isso é só reservar os espaços para as ações específicas. São muitas as ações que demandam de formação e de cuidado, inclusive o cuidado para essas crianças. Então, com a saúde, por exemplo, a gente precisa de mais de atendimento e de suporte para fazer, por exemplo, um procedimento mais invasivo, com sonda urinária, por exemplo. Ou então crianças que se alimentam com sonda. E que o professor não tem condições de fazer isso, porque não tem a prática, não tem experiência e não tem conhecimento. E são questões mais invasivas, porque trocar fralda, dar comida na boca, isso faz parte do cuidar. Agora, algumas outras questões mais invasivas, a gente tem uma parceria grande com a saúde que nos ajuda quando é possível, porque a demanda da saúde realmente também é muito grande e a gente entende isso. Agora, e outra coisa importante é que as famílias precisam ser acolhidas. Essas famílias já vêm de um longo processo, geralmente de um longo processo de desgaste,
Geralmente, mães sozinhas, eu recebo muitas mães sozinhas cuidando de seus filhos. Então, essas famílias precisam ser acolhidas. E nós tínhamos e estamos revitalizando agora o núcleo pai, que é o núcleo de apoio aos pais e amigos da inclusão, onde a gente recebe a família. Já tivemos, em alguns anos atrás, inclusive, ensinando atividades às mães como meio delas ganharem uma renda em casa, com costura, com aplicação em tecido. Essa pandemia foi muito difícil para a educação especial. Aliás, essa pandemia foi muito difícil para todos, sem exceção. Todos os alunos, sem exceção. Mas, sem dúvida nenhuma, os alunos com deficiência ainda sofreram mais e tiveram um prejuízo maior, cognitivo, linguístico, comportamental e acadêmico. Porque o desenvolvimento da pessoa com deficiência se faz a partir da interação com o outro. Isso é importantíssimo. É assim como na criança pequena, todas as crianças, mas no deles, isso é uma base fundamental para o desenvolvimento. Então, eles perderam muito e estão voltando agora, depois de 1 ano e 2 meses, porque alguns estão voltando há mais tempo, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses afastados, com alguns retrocessos grandes, que é a nossa grande preocupação. Então, além disso tudo, ele precisa ter um planejamento educacional individualizado, ou programa educacional individualizado, que a gente chama de PEI, que vai trabalhar de forma mais incisiva as questões de cada aluno e essas questões que eles perderam, de linguagem, comunicação, comportamento. Então, alguns alunos, construção de vínculo afetivo, que é importantíssimo, com o professor de sala de aula, com o professor de apoio. O professor de apoio não é um professor particular, não é um professor individualizado. Ele é um professor que ele vai avaliar, fazer uma avaliação das condições de forma individualizada, mas ele é um professor a mais para a turma. Não acreditamos também que inclusão seja colocar um professor para cada aluno. Cada interação, porque esses professores que estão na escola, eles sabem, eles têm consciência de que todos os alunos da escola são de todos os professores, são de todos os profissionais. Então, a gente não acredita na possibilidade de botar um para um. É inviável, de maneira administrativa, é inviável, mas na perspectiva da formação humana, também é inviável. E a gente tem alguns problemas com algumas mães que procuram a justiça por conta desse entendimento de que Niterói oferece um professor para cada aluno com deficiência, e não é assim. No entanto, a nossa média é de 2 a 3 alunos por professor de apoio. No chão da escola, a realidade pode se mostrar um pouco diferente, porque tem alguns alunos que precisam realmente de atendimento individualizado. Se eu tenho um aluno surdo-cego, ele precisa de um professor com proficiência em Libras, mas que seja Libras tátil, porque se for Libras, ele não vê, se ele não enxerga. Então, a necessidade, a demanda desse aluno é tão específica que ele precisa de um professor com Libras tátil. Então, vai ficar um professor somente com ele se comunicando por Libras tátil. Nós tivemos um que chegou no 9º ano com acompanhamento quase que total junto com a turma, a partir de Libras tátil. Então, essas crianças, por isso que eu digo que precisa de investimento, inclusive, e, sobretudo, investimento emocional, porque elas são capazes. A escola é o lugar delas, sim. Todos os profissionais que estão na escola precisam estar envolvidos com esse processo de escolarização e de atendimento educacional especializado desses alunos. Todas essas famílias precisam ser acolhidas e recebidas com as suas demandas, com as suas necessidades. E todos esses profissionais envolvidos precisam acreditar que
que, além de ela estar no lugar dela, que é de direito dela, não existe outra possibilidade de crescimento humano a não ser o outro. Nós nos formamos pelo olhar do outro. Então, todos nós nos formamos pelo olhar do outro. Então, não há justificativa, do ponto de vista de toda a fundamentação teórica, dos estudos que a gente tem até hoje e da própria legislação, para segregar alunos. Não há justificativa. Por isso que eu digo que nós falamos mais de nós e do nosso olhar e de que mundo nós queremos, que sociedade nós queremos, do que do outro, quando a gente diz que o outro não tem capacidade. Daí se origina uma luta contra o capacitismo, que é a questão de você olhar para o outro e achar que o outro não tem capacidade porque ele não é igual a você. Então, somos todos diferentes. Aqui na tela eu estou vendo quatro pessoas diferentes, com habilidades, com limitações e com potencialidades diferentes. E assim a sociedade, por que não seria assim na escola? Então, temos muitas questões, eu acho que eu poderia falar até a noite lá dentro, mas para terminar, eu gostaria de deixar uma questão que é o quanto nós acreditamos no outro, mesmo que esse outro seja diferente de nós. A gente vive num mundo polarizado e agora muito mais de quantas vezes nós temos que conviver com pessoas com pensamentos diferentes e nós sabemos o quanto isso é difícil. Às vezes, o quanto isso é difícil. Então, aceitar a limitação dos outros e acreditar que, apesar das limitações, há potencialidade naquele indivíduo é a fundamentação da educação inclusiva, especial na perspectiva da inclusiva, que um dia vai deixar de ser tanto especial quanto inclusiva, e a gente vai falar de educação para todos, sem categorizar as questões. Vai chegar um dia que isso não vai ser necessário. Hoje ainda é necessário. Mas um dia a gente vai estar aqui discutindo a qualidade de educação e não mais categorizando a educação especial. É necessário esse debate, essa reflexão, é fundamental no momento em que a gente percebe alguns retrocessos grandes, é fundamental, mas também é importante a gente se colocar contra o capacitismo na sociedade, principalmente, sobretudo nas escolas. Acho que é isso. André, muito obrigada. Acho que você conseguiu realmente aqui expor. Eu li aquele documento, né? Então acho que você realmente resumiu as iniciativas que a gente tem no município, né? Que vocês coordenam. Foi o que você falou, assim, perfeito, né? A gente não pode dizer que porque realmente é um desafio constante, né? Mas eu acho que nós, pelo menos eu vislumbro aí bons avanços na perspectiva da inclusão, da educação especial inclusiva, e até em termos de números, né, de professores, você falou, não tem um para cada aluno, mas assim, eu até anotei aqui, né, para falar na live, em 2020 a gente tem 1.280 alunos matriculados, mais ou menos, com deficiência, e tem 353 professores de apoio, né, concursados. Então, assim, foi o que você falou, dá uma média de talvez um professor para cada 3 alunos, para cada 4 alunos no máximo. E assim, acho que dentro da realidade, né, do poder público, me parece ser bem satisfatório. É importante realmente que os alunos aprendam a conviver com as diferenças, né, e a olhar para o outro a partir dessas diferenças e vislumbrar isso como algo positivo, né, como algo que possa acrescentar na sociedade. E não, assim, hoje em dia a gente vê as empresas contratando pessoas com deficiência simplesmente para cumprir tabela, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que contratem porque realmente vislumbram potencialidades naquelas pessoas e efetivamente um auxílio que aquelas pessoas podem oferecer, independentemente do grau de deficiência que tenham. Então, acho que realmente essa visão tem que mudar e isso começa, né, desde a infância, isso começa na escola. Então, por isso a importância da inclusão. Eu vou só falar aqui, teve um comentário da Bianca Sobral falando que ela
acha importante aquele programa do Núcleo Pai, né, que você comentou, e aí ela dizendo, é importante que os pais, né, e aí eu entendi pelo menos isso do comentário dela, que os pais homens também participem, porque ela fez disse que participou de uma ação solidária com crianças especiais e apenas as mães estavam presentes, né? Eu acho que, na verdade, esse é um problema geral, né? Acho que não só de crianças com deficiência, mas, infelizmente, né, a gente vê a figura ainda da mãe, né, feminina, muito mais presente do que a figura do pai. E no caso da criança com deficiência, ainda muito maior, né? Essa questão ainda se amplifica muito, né? Que as mães ficam muito presentes e geralmente sobrecarregadas. Sim, sim. E eu queria ler também aqui dois comentários que a Valéria Vilar mandou, né? Ela mandou tem uma opção aqui da live que as pessoas mandam a pergunta no privado, digamos, né? Só eu consigo ver. E aí ela fala, na verdade, ela fez um comentário, ela falou, é importante a equipe multiprofissional qualificada, acho que foi no momento em que você estava falando. E depois ela perguntou, como acessar esse serviço pelo SUS? Aí, se você quiser responder. Posso responder. Pelo SUS, o atendimento multidisciplinar se dá através do posto de saúde. Ao encaminhamento do posto de saúde, a escola geralmente encaminha, faz uma avaliação. Não somos médicos, mas a gente sabe quando alguma coisa tem alguma coisa que possa ligar o alerta e encaminha para o posto de saúde, e o posto de saúde da localidade onde a pessoa mora se encarrega de fazer a marcação para psicólogo, fonoaudiólogo. Algumas especialidades demoram mais para serem atendidas, como eu falei, o SUS absorve uma carga muito grande, né? E aí no geral, mas por isso que é tão importante que a educação tenha seus convênios, como nós tínhamos, e muito provavelmente voltaremos a ter, porque aí nós encaminhávamos os alunos para diagnóstico e para as terapias nas instituições conveniadas. Mas pelo SUS, a porta de entrada é o posto de saúde da localidade onde mora. Tá bom, obrigada, Andréia. É importante a gente dar essas orientações também, né, para o público, da perspectiva prática. Bom, Fernanda, passar a palavra a você. Boa noite a todas, boa noite a Raíssa pela oportunidade, né, de ser junto e aberta, a oportunidade para a gente falar de um tema tão relevante, tão atual. A Débora, né, falou que aprende muito comigo, mas ela deu uma aula, eu aprendi muito com ela. Acho que sobre a questão histórica não tem mais o que falar. Ela introduziu o assunto muito bem, trazendo toda a luta que foi para a gente chegar ao estágio atual, que a gente tenha a educação vista de uma forma inclusiva, de imaginar, como a Andréia colocou bem no final, imaginar que a criança, o adolescente com deficiência tem que estar incluído numa sala regular, para que ele possa conviver com as crianças, né, todos, né, no mesmo ambiente, e numa perspectiva de pertencimento, né? Entender que todos nós pertencemos a essa sociedade, independente de deficiências que temos ou não, enfim. E que essa tem que ser a visão. Então, muito me chamou a atenção quando eu entrei no núcleo, né, no NAS, que é o Núcleo de Assistência Social da Procuradoria, no início do ano, e me deparei com ações aí que eu conversei com a Débora, né, que eu sabia que a Débora é uma especialista em educação e conversamos sobre essas ações que eu me deparei com ações antigas que existiam e com ações, algumas recentes, né, de pedidos para que crianças e adolescentes estudassem em escolas especiais. Não são muitas, não temos muitas, mas essas poucas que existem chamaram atenção, sobretudo porque estávamos realmente nesse decreto, com essa perspectiva desse decreto, que trazia já um grande retrocesso, né, que nesse decreto, decreto 10.502 de 2020, que foi suspenso, mas que traz, né, em uma das suas dispositivos,
a não matrícula dessas crianças em escolas regulares. E aí, dentro dessa perspectiva, né, já tendo essa suspensão desse decreto, ações pedindo que crianças estudassem em institutos, né, em escolas, escola crescer, enfim, institutos que são institutos que trazem essa segregação, né, de turmas especiais, excluem essas crianças de escolas regulares e entram em instituições como as instituições que existiam, né, como existe a Pestalozzi, são instituições que têm um aspecto também, tem uma parte pedagógica, mas tem muito mais uma questão de saúde, de cuidado só da saúde, né? E aquilo me chamou muita atenção. E, sobretudo, porque eu já sabia que o município contava de uma política pública que vinha na direção e atendendo aos comandos, às normativas da educação inclusiva. E aí, vai pedir para conhecer e entender mais da política pública do município e percebi que o município atende as diretrizes que se esperam, né? Como a Débora falou, esse decreto, o decreto que veio alterar e tentar modificar essa luta, né, da educação inclusiva, vinha na desconfiança de que você não tinha em todos os municípios e todos os locais a educação inclusiva. Eu sabia que no município a gente tinha uma política com essa perspectiva inclusiva, de educação especial inclusiva. E, enfim, diante dessas ações, que muitas vezes, em algumas delas, temos liminares deferidas de colocação dessas crianças em escolas segregadas, né, em escolas especiais, tirando elas do ensino, inclusive da escola regular, que me trouxe essa necessidade, né, Raíssa, e conversei com você sobre a necessidade de debate, de trazer esse tema, e que, muito bem explanado pela Débora, essa questão de como evoluiu, como evoluiu até aqui, e pela Andréia, que trouxe a nossa política pública do município, e mostrando o cuidado que temos de fazer a educação da forma que se espere, que é prevista constitucionalmente, dentro do artigo 208, a gente tem lá um comando que obriga que as crianças sejam matriculadas preferencialmente em escolas regulares, e essa judicialização, né, não digo por hora em massa, mas essa judicialização individual e com alguns, vamos dizer assim, que trazem para uma criança ou para um adolescente, né, a retirada dela no momento que você tem uma liminar, né, que mesmo que a gente ingresse com agravo de instrumento, com recursos que venham a tentar suspender essa medida, ela, de certa maneira, ela pode, já a partir dali, você já ter uma necessidade de cumprimento. E muitas vezes você retira essa criança ou a coloca direto no ensino segregado, e essa é a grande preocupação de você judicializar políticas públicas que existem e ter o comando, né, judicial que, de certa maneira, quando ele não ouve primeiro a outra parte, não procura saber do que realmente você tem como contexto de política pública, você pode acabar criando uma desigualdade também, né? Porque você acaba tendo uma criança fora do sistema que se imagina como sistema, que seria o sistema adequado, né, para aquela formação e o que é o comando constitucional. Então, acho que esse debate está sendo importante para trazer mesmo essa reflexão do como que essas ações manejadas e como não observáveis no contexto das políticas públicas existentes, elas podem criar muitas vezes um prejuízo maior, ainda que seja um prejuízo individual inicialmente, é um prejuízo para toda a coletividade, de certa maneira, né? Que ela se vê ali com o indivíduo que tá fora do contexto
integração, não é essa integração, mas na verdade de inclusão, né, na educação. E aí eu me deparei também, a gente até debateu, eu e Débora, enfim, até tratamos de uma ação até recente, que houve de transferência, que se pedia que o menor, que já estava incluído numa escola do município, uma escola inclusiva, mas que queria transferência, que o pedido seria para transferência do menor para uma escola inclusiva também, né, numa escola da rede municipal, mas que modificasse o horário. Ela não estudaria num horário regular, que é o horário de meio turno, para estudar no horário integral. E aí me chamou muita atenção essa ação, porque o fundamento dela era inicialmente um fundamento médico, né? Não tinha uma análise pedagógica, era um fundamento médico, e dizia que seria interessante para menor estudar em horário integral, e foi deferida a liminar naquele primeiro momento, mudando a criança de escola, então ela foi transferida, o município cumpriu, porque tinha aplicação de multa, foi cumprida, a gente recorreu. Mas depois que veio todo o relatório pedagógico para verificar como que aquela criança estava inserida naquela escola, o relatório pedagógico era o contrário. Vinha dizendo que aquela criança estava indo em processo de adaptação naquela escola, que vinha sendo feito de maneira regular, né, veio todo o relatório daquela criança, enfim. E aí a gente recorre, mostra o que está acontecendo, qual realmente é o contexto daquela criança, que aquilo não atenderia o melhor interesse dela. E nem sempre a gente tem a resposta imediata. Então, esse caso, por exemplo, ainda estamos recorrendo, vamos ver qual vai ser a decisão final. De todo modo, você teve uma liminar. E uma liminar, no primeiro momento, ela contraria, pelo menos pelo que a gente vê de contexto fático, parece contrariar o melhor interesse do menor. E muitas vezes essas questões poderiam ser solucionadas, às vezes, como cooperação, talvez, entre os órgãos, né? A ação foi movida, nesse caso, pelo MP, Débora, e que poderia, da Infância e Juventude, como Débora falou, talvez se tivesse uma coordenação ali entre a educação, né, os órgãos do próprio Ministério Público, talvez não, calma aí, verifica se esse realmente é o melhor caminho, qual é a melhor forma, se essa é o melhor manejo, se não tem se realmente no aspecto pedagógico esse seria a melhor solução. A gente tinha um relatório do próprio Ministério Público dizendo que teria que verificar o aspecto pedagógico. Então, assim, e a liminar foi concedida diretamente. Mas, assim, são casos e que chamam, que são importantes para a reflexão, repito, Raíssa, pela essa questão mesmo de análise das políticas públicas existentes e até que ponto elas manejam. E aí você retira, por exemplo, nesse caso, retira uma criança que estava numa escola regular, coloca ela numa outra escola de horário integral que poderia atender uma outra criança, né? Que precisaria, essa criança realmente precisa pedagogicamente estudar numa escola em horário integral. Então, esse é o contexto, né? Quando você, núcleo, né? Quando você começa a lidar com a prática, perceber a importância do conhecimento, né, do que existe no seu município, né, do que existe de política pública, se realmente ele atende, e perceber até que ponto essas decisões elas podem interferir não só, muitas vezes, no melhor interesse da criança, mas podem interferir mesmo na própria manejo da política pública, que você vai retirando, né, retira uma criança que deveria estar numa escola regular, tira e bota numa outra escola, depois ela volta para a escola regular, se eventualmente você tiver uma mudança de entendimento, volta para uma escola regular, ingressa numa turma regular, ela já vinha de um sistema segregado, porque se você entra com uma ação, pede para a criança estudar numa escola especial, né, e tira ela do sistema regular, liminar é deferida, ela vai para essa escola especial. Depois, essa ação, o município ganha ação, reverte. Essa criança tem que ser retirada, volta para o sistema regular. Então, assim, isso tudo vai além
né, de simples judicialização. Na verdade, a gente ingressa aí nesse melhor interesse da criança. Qual seria realmente o melhor interesse? Seria que a educação ela pode ser, ainda mais quando tem uma política, ela pode ser manejada assim, com ações judiciais e que podem causar esse tipo de problema, né, de problematização, né, de como você vai aplicar essa política. Então, assim, eu acho que, além do que a gente já falou, né, que a Débora falou do histórico que temos, né, de toda essa luta que tivemos lá desde a década de 50, né, que o sistema não era ainda inclusivo, era o sistema de instituição. Depois que você iniciou o sistema inclusivo, em 88, veio a Constituição dizendo que temos que incluir essas crianças. Várias normas. Também fiz aqui minha cola, Débora, várias normas. Plano Nacional de Educação, Lei Brasileira de Inclusão, Plano Nacional, Programa de Educação Inclusiva, enfim. E aí você percebe depois, em 2020, esse retrocesso. E ainda assim, a gente ainda hoje temos ações pedindo para crianças que crianças estudem em sistemas segregados. É claro que, como também a Andrea falou, é claro que vão ter casos, pode ser, existam casos que realmente as crianças não possam estudar em escolas, aí Débora me corrige, né, nesse aspecto aí. Pode até existir, em alguns casos, Débora também, que a gente pode entender que não existe, a política do município não atende aquele caso específico, individual daquela criança. É lógico que pode existir. Mas, assim, eu acho que dentro do que existe, e aí a gente tem que, ao máximo, né, ler a política pública e mostrar qual é a realidade, fazer com que ela seja aplicada, né, da melhor forma. E eu acho que é por aí. Eu acho que a judicialização ela causa um problema grave em aplicações de políticas públicas, sobretudo em casos sensíveis, como a gente imagina, da educação e da necessidade de educação inclusiva e dessa perspectiva mesmo, de imaginar o que o Constituinte pensou desde 88, não só, né? Uma luta que vem anterior à Constituição. Então, assim, é muito gratificante hoje a gente poder debater sobre isso, em que pese a gente pensar que isso não seria mais necessário, que seria o ideal, né? O ideal dos mundos, a gente não precisa mais debater sobre isso. Mas, de todo modo, foi muito importante, Seju, ter possibilitado esse debate. É muito bom ter ouvido a Débora, né? A Débora Vicente, aí poder trazer toda essa expertise dela no plano educacional. E um pouco da Andrea, lógico, coordenadora do Podendo Falar, sobre a visão dela dessas crianças, né? O que a gente pode fazer por elas e como é importante a gente pensar nas pessoas com deficiência, com pertencimento, né? Elas incluídas, e não só numa perspectiva de mercado de trabalho, pensar que elas têm que estar incluídas lá desde a educação e fazerem parte de onde elas vivem, né? Então, acho que, Raíssa, acho que é o que eu tinha para falar, assim. Não vou me estender muito, a gente já está com a live aí, já não sei nem, já umas 8 horas. Uhum. Mas é só para dizer que a importância mesmo e como essas ações, elas causam, assim, muitas vezes estranheza nesse sistema que temos hoje, né? O que a gente espera do sistema que a gente tem, o alcance é o que Niterói tem feito. Então, se espera que essas crianças estejam todas nas escolas regulares, né? Dentro da sociedade, fazendo parte da sociedade como um todo. Bom, Fernanda, obrigada. Antes de mais nada, né, eu queria, inclusive, fazer as honras aqui, porque quem deu a ideia da live foi a Fernanda, quem ajudou a organizar desde o início foi a Fernanda, como ela realmente atua com isso na Procuradoria, foi ela que me trouxe, né, essa ideia da gente fazer essa live com esse tema. Inclusive, é a primeira live que a gente está fazendo desde que eu assumi o Sejur. Então, assim, realmente muito interessante. Eu até tive a oportunidade de me inteirar mais sobre o tema depois que a Fernanda sugeriu.
Então, realmente, eu acho muito relevante que a gente debata isso, né? E que a gente realmente traga isso para a sociedade. E traga essas nossas visões para a sociedade que às vezes não tem a menor ideia do que realmente existe, das políticas que existem no município, e tem ainda uma visão, às vezes, um pouco antiquada, né, da coisa, e acham que as escolas regulares não são equipadas e não são capazes de fornecer esse apoio educacional especializado. Um dos aspectos, né, que a Fernanda falou da judicialização, que eu até estranhei, perguntei para a Fernanda quando ela me mandou uma peça, né, judicial feita pelo município. Se eu não me engano, não sei se era o agravo, acho que era o agravo contra a liminar, né, que tinha sido deferida, nesse caso da transferência, e eu perguntei justamente isso, falei, mas quando é assim, aí a liminar é concedida, aí normalmente o juiz concede a liminar e determina o cumprimento sob pena de multa diária, né, por parte do município. Quer dizer, a gente tem que cumprir a liminar. Depois, se essa liminar cai por conta do agravo, né, que é provido, ou eventualmente se o agravo é desprovido, mas depois na sentença a liminar é revertida, quer dizer, a criança fica indo de um lugar para o outro. Então, olha como isso é prejudicial para o interesse do menor, né? Realmente é uma situação, assim, até um pouco estranha, né? Do ponto de vista educacional, a gente pensar que a criança é que vai sofrer as consequências dessas mudanças de entendimento que fazem parte do mecanismo do judiciário, né? E outro aspecto também que eu perguntei para a Fernanda, eu falei, mas o que os juízes usam como fundamento para dizer que elas devem ser transferidas, que o município deve custear uma escola especial, eventualmente? Assim, existe realmente um aprofundamento ali, no caso concreto, para ver se aquela criança não poderia ser atendida numa escola regular, assim, eventualmente até uma prova pericial, né? Acho que talvez fosse o caminho, né? Realmente ver se, no caso concreto, aquela criança não pode ter um atendimento adequado numa escola regular. Mas não, normalmente isso não é feito. O juiz, ele decide com base no que as partes alegam, né? E muitas vezes com base numa ideologia que ele já tem por preconceitos formados na sua cabeça. Então, assim, realmente acho que é muito perigoso isso e por isso é tão importante a gente debater isso aqui. E muitas vezes, Raíssa, complemento, por essa dúvida mesmo. A Débora levantou a própria dúvida. Será que há política pública? Imagina, você está com uma ação pedindo para a criança ser transferida, é uma mãe pedindo. Então, o juiz tem a sensibilidade também, falando, não, é melhor fazer. Isso parece dela. Uhum. E muitas vezes a gente precisa, às vezes, desse conhecimento multidisciplinar. E são matérias sensíveis mesmo. São questões que ultrapassam. Muitas vezes não tem uma questão de certo e errado ali. Na verdade, o que a gente pensa muito é nessa visão, né? A visão tem que ser assim... O ideal seria, né? Vamos ouvir a outra parte desse caso. No caso desse, eu acho que sempre é o ideal ouvir a outra parte, antes de conceder ali uma liminar, assim. É uma questão que eu fico, essa questão das políticas públicas, esse manejo. Essa é sempre a minha preocupação. Eu não falo dessa, a gente está falando dessa política educacional, mas tem outras políticas públicas que elas são manejadas para o Poder Judiciário, muitas vezes, com essa questão, vamos fazer justiça social, né? Vamos aplicar liminar, vamos fazer justiça. Como vai cumprir? Se esse é o melhor interesse, ou se essa vai ser a forma melhor, até se o município vai poder cumprir economicamente aquilo, muitas vezes não importa, né? Então, assim, na verdade, essa questão que a gente trouxe, está debatendo aqui, é porque é uma questão que a questão que está muito, muito clara, muito evidente. Fernanda, eu posso problematizar um pouquinho essa claro, questão, né? Acho que esse é o momento de problematização. Caso concreto que a gente estava analisando, né? E aí eu tô falando aqui, assim, nem sei quem são os profissionais envolvidos. Não sei mesmo. Não é uma crítica pessoal que a gente está fazendo. A gente está debatendo, né, como o sistema de justiça atua e se
na proteção dos interesses da infância e juventude e se essa atuação tem aderência com o ordenamento constitucional e legal que a gente tem. Porque não se faz defesa da infância e juventude fora do ordenamento. Né? E é isso que eu sempre dialogo, assim, quando tenho oportunidade com os colegas, e falo isso até porque com eles eu tenho uma linguagem mais, digamos assim, informal, mas vou utilizar isso aqui na live porque a gente está conversando, que proteção integral e prioridade absoluta não são varinhas de condão. Eu não posso pegar, sacudir proteção integral e falar é isso, e a prioridade absoluta é isso porque eu penso assim. Né? Esses princípios, eles são a base da interpretação do quê? Do ordenamento jurídico. Não é? E chama princípio porque está no início. Está no início de tudo. Então, para início de conversa, eu tenho que interpretar o sistema de acordo com esses princípios. Mas eu não posso fugir do sistema ou quebrar o sistema. Essa é a grande questão. Eu não posso, por isso que não é varinha de condão. Eu não posso brandir o princípio da proteção integral e jogar na Constituição, desaparecer com a Constituição, desaparecer com o Plano Nacional de Educação, com a Lei Brasileira de Inclusão. Não existe isso. Não é possível. Né? Então, a gente precisa utilizar os princípios para tirar do ordenamento jurídico a melhor interpretação que não acabe com o paradigma da legislação. Né? Então, eu acho que, nesse caso, o que a gente fez foi isso, utilizar esses princípios como varinhas de condão que destruíram todo o ordenamento jurídico. Né? Eu acho que a decisão é equivocada. Eu acho que não é necessário não ouvir o município, porque a situação não era de urgência, a criança já estava na escola. Ela estava na escola e estava numa escola inclusiva. E o pedido era para que ele fosse para uma outra escola em horário integral, com o laudo subscrito por um médico que dizia é melhor que ela estude em horário integral. Um médico dizendo isso, é melhor que ela estude. Se fosse um pedagogo dizendo ela precisa do remédio X, o mundo tinha caído na cabeça do pedagogo. Essa é a grande verdade. Sabe? Não é possível que a gente, num processo judicial, o promotor e o juiz admitam que o parecer de um médico sobre o aspecto pedagógico pode ser relevante, pode ser suficiente para não ouvir a outra parte. Não existia situação de urgência, a criança já estava na escola, a escola era inclusiva, perdeu-se uma oportunidade de ouvir o município e tomamos uma decisão equivocada que destrói o sistema do ordenamento jurídico legal. Eu, do ponto de vista teórico legal e do ponto de vista da educação, vejo assim. Eu podia nem ser promotora de justiça, mas eu vejo assim. Né? Depois de estudar o direito, depois de estudar um pouquinho a educação. Eu acho que isso reflete um pouquinho do voluntarismo. A gente conversava sobre isso, né, Fernanda? Que às vezes os profissionais do direito atuam. E aí são todos, não é só promotor e juiz, é defensor público, procurador do município, advogado. A gente acha que a gente sabe todas as coisas, porque a gente é chamado a decidir sobre todas as coisas, a se manifestar sobre todas as coisas, né? Mas a gente não sabe, né? O direito é um mecanismo, né? A ciência jurídica é uma ciência social aplicada. Ela tem, lógico, seus princípios, mas ela incide sobre a sociedade. A sociedade, ela tem outras áreas de conhecimento humano que a gente não domina e às quais a gente tem que recorrer. Então, a gente não pode tomar decisões e cada um dentro do seu espaço, né? Então, o médico não faz parecer pedagógico, o pedagogo não faz laudo médico, né? Essa análise pericial a que você se referiu, Raíssa, na minha perspectiva, só poderia vir de uma equipe pedagógica ou multidisciplinar da escola, da rede, né, de Niterói. Eu acho que isso deveria ter sido buscado. Né? Acho que a gente precisa, no campo do direito, abandonar o comportamento voluntarista. Né? Porque esse comportamento ele dificulta o fortalecimento da política pública. Né? Porque seria uma oportunidade de questionar por que naquela primeira escola ele estaria sendo atendido pedagogicamente, de forma pedagogicamente não adequada. E talvez dotar aquela escola, se isso fosse verdade, dos elementos necessários para que o atendimento escolar especializado fosse mais qualificado. E não simplesmente trocar de escola. E os outros alunos com deficiência que estão naquela escola? Acontece o quê? Naquela primeira escola? Acontece o quê com eles? Ficam do mesmo jeito? Então, eu acho que esse é o grande debate que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, o quanto a nossa praxis jurídica está atrapalhando a política pública.
né? Porque a gente desconsidera a política tal como ela é desenhada, do aspecto legal, a Fernanda disse isso, utiliza princípios como se fossem varinha de condão e ignora, inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? Isso tem acontecido com a maior frequência, mas a gente precisa refletir sobre isso, para acabar com isso. Essa, por exemplo, é uma ação judicial que eu reputo completamente equivocada e não deveria ter sido ajuizada. É o reflexo da judicialização que mais prejudica do que ajuda. Não ajuda ninguém, nem essa criança, na minha perspectiva. Aí eu estou sempre falando não da perspectiva do Ministério Público, entenda, não é isso. Eu estou falando como Débora Vicente, que por acaso é promotora de justiça, né? Mas na minha perspectiva... Uma questão hipotética, né? A gente está falando... Isso. Eu acho que... Mas a questão hipotética, né? Até que ponto essas decisões, quando existem, elas causam esse desdobramento. Eu acho também interessante a gente perceber, Fernanda e Andréia, né, que nesse discurso da integração, né, porque o decreto é um retrocesso para um outro paradigma anterior. E a ação também. A ação também é um retrocesso para um paradigma anterior, né, que revela, na minha perspectiva, um certo capacitismo, né, Andréia usou essa expressão, do autor da ação e do juiz que decidiu. Uma ideia de que aquela criança não é capaz de estar naquela outra escola. Isso a gente tem que refletir sobre isso. Daí porque eu acho que, para nós, do direito, a gente lê muito. A gente sabe todos os conceitos. O problema é levar os conceitos para a realidade social, na hora da decisão. Todo mundo sabe o que é capacitismo, mas na hora de decidir, tirar a criança da escola regular e botar na escola especial, a gente esquece o que é capacitismo. E decide assim. Né? Essa grande questão. Eu acho que tem um cavalo de Troia nessa história das escolas especiais. Porque, veja, o André sabe melhor do que eu sobre isso. Antes da educação inclusiva, a gente tinha um monte de crianças com deficiência fora da escola. A educação especial era para... As escolas especiais eram para muito poucos. As famílias mantinham seus filhos em casa porque eles não eram matriculados na escola regular. Né? Com a inclusão, aconteceu isso que a Andrea falou. A demanda aumentou significativamente. A gente tinha aqui, eu não vou falar em percentuais, mas assim, é assustador. Não vou falar porque eu tenho medo de errar. Eu não pesquisei isso antes, né, do nosso encontro. Mas é assustador o percentual de crianças com deficiência que ingressou na escola depois da Política Nacional de Educação Escolar na Perspectiva Inclusiva, de 2008. É absurdo. Quer dizer, o acesso aumentou. E quando o acesso aumenta, é bom. Mas aí a gente tem que investir. A Andrea também falou sobre isso, na qualidade. E esse investimento tem sido realizado. Ela falou sobre os projetos e os programas de Niterói. Tem sido realizado em alguns municípios mais, em outros municípios menos. Acho até que nem com tanto apoio do Estado e da União, porque tudo acaba desembocando no município. Mas a questão que a gente precisa pontuar com muita força é que a gente precisa progredir na implementação dessa política. E não, por causa das suas falhas, encontrar outras soluções que não estão abrangidas nesse guarda-chuva, né? Que a gente costuma dizer assim. Estão fora da política. E aí eu acho que essas decisões, essas ações e essas decisões judiciais são muito ruins, porque elas mais atrapalham do que ajudam. Eu fui bastante sincera, mas mas precisa ter também. São super recentes agora, de um tribunal, não lembro agora qual, que fez essa análise, reformou e falou o seguinte: não, a gente tem uma política pública oferecida pelo município. Pode não ser perfeita? Pode não ser, mas o que se quer aqui nesse pedido vai além. Não é uma questão só educacional e pedagógica, se quer uma questão médica também, de cuidados médicos, de outras capacidades, oferecimento de outros serviços que estariam fora da escola. Então, o que as pessoas querem muitas vezes nesse pedido de escolas especiais são para ter não só a questão pedagógica, que muitas vezes nem é completa, mas que é junto com a questão pedagógica a questão de médica, de saúde. E que aí, muito bem, esse acordo recente, ele dividiu, falou, não, a gente tem que entender que no aspecto educacional, ao cumprimento, e a criança tem que estar incluída nessa política pública. As outras que ele quer aqui, que são os outros serviços, fisioterapia, fonoaudiólogo, vai fazer na rede pública também, de saúde. Então, são perspectivas diferentes. Então, assim, também há análises também positivas, é lógico, mas o que a gente
que é importante, eu acho que a gente está dialogando igual aqui, é que haja um conhecimento, né? Que se entenda e que faça uma visão da política pública, de como ela é, e tente adequar ao que existe, não você. E com parceria, né, Fernanda? Acho que a palavra-chave é parceria. Porque se o judiciário ele vai resolver somente pelo olhar da legislação, o caso que vocês estavam falando, se eu não me engano, é de uma criança cadeirante. E aí a justificativa da secretaria para ele não ir para uma escola de educação integral, tempo integral, é justamente por isso, porque os professores não podem tirar as crianças da cadeira, com risco de atrapalhar ou ocasionar um retrocesso ou um prejuízo na mobilidade da criança. Então, por ser cadeirante, nós questionamos, mas ela vai ficar. Ele tinha direito, ele tem direito à educação integral? Claro que tem. Claro que tem, mas o argumento foi o dia inteiro na cadeira, o dia inteiro sentado, sem ir para o chão, sem fazer nenhuma atividade. Então, essa foi a questão. Porque o mesmo ação, o atendimento educacional especializado em sala de recurso, professor de apoio, professor, o que ele teria numa escola, teria na outra. Então, se a gente for pensar assim, tem direito? Tem, então vai. Então, o que falta é parceria, o que falta é diálogo. Eu já participei de algumas reuniões no Ministério Público com médicos, e médicos realmente têm uma... como é que eu vou dizer? Eles têm uma firmeza muito grande na orientação pedagógica, inclusive colocando por escrito, currículo adaptado, avaliação diferenciada, professor de apoio, PEI, e essas coisas todas, em que pesa muito essa orientação médica, pesa muito. Então, a gente precisa dar ouvidos a outros parceiros, educação, saúde, para entender do que se trata, né? Porque essa negativa de ir para uma escola, existe um argumento para isso, para uma escola integral com uma criança cadeirante, né? Assim como a gente pensa no autista também, um autista mais comprometido, ficar o dia inteiro numa escola integral, onde os movimentos são diferentes, as crianças saem das salas, vão para outras salas, têm sempre contato com outras crianças do lado de fora, barulho o dia inteiro, falta de referência, coisas que são tão importantes para crianças com autismo, e que ele não vai ter nada, vai passar o dia inteirinho naquele movimento, naquele tumulto, envolvido com aquele som. Então, são argumentos que fogem ou ficam do lado de fora somente da questão dos direitos, né? Porque direitos eles têm, né? Eu acho que assim, encarar o problema com uma visão macro, né? E não com uma visão micro da coisa. Assim como em várias outras questões jurídicas, né? Fornecimento de medicamentos, cirurgias, a gente vê essa discussão também, né? E aí, assim, por exemplo, talvez se o juízo tivesse ouvido o município de Niterói, inclusive a respeito dos critérios que o município utiliza para matricular algumas crianças em horário integral, né, e não outras, talvez esse fundamento o tivesse ajudado a compreender por que aquela criança especificamente não faria jus ao ensino em horário integral, né, e deveria permanecer na outra escola. Então, assim, realmente acho que o que a Débora falou, né, no sentido de que a gente tende a achar, né, por ser profissional do direito, por ser obrigado a decidir sobre determinadas questões, às vezes a gente tende a achar que conhece aquele assunto, que sabe daquele assunto, por poucas informações, né, às quais nós já tivemos acesso na nossa vida, mas sem efetivamente nos inteirarmos sobre aquilo naquele caso concreto. Então, realmente acho que é muito perigoso, né? É muito perigoso não cair nessa tentação, né? E a gente precisa aí de um esforço realmente por parte de todos os profissionais, do judiciário principalmente, né? Para tentar compreender melhor o tema. Bom, Andréia, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, é uma curiosidade mesmo. Quando você estava falando, o ensino bilíngue, ele também envolve o ensino da linguagem de Libras para as crianças que não têm deficiência?
Sim, mas aí não faz parte do ensino bilíngue. Essas crianças têm aulas bilíngues e não tem agora por um problema que a gente está passando por falta de professor, professor não, falta de professor bilíngue, surdo, porque essas aulas de Libras, elas precisam ser dadas por professores surdos. E no nosso último contrato, no nosso último concurso, as provas para os professores de Libras, professores surdos, foram as mesmas provas de português que todos os outros fizeram. Isso foi um grande equívoco e, obviamente, ninguém passou. Eles não têm o mesmo nível de conhecimento em português do que quem nasceu aqui e tem o português como língua materna. Então, foi um grande equívoco. Então, nenhum professor surdo, nenhum passou e momentaneamente nós estamos sem os professores de Libras para dar aula de Libras das crianças. Mas é um trabalho que todas as outras turmas têm aulas de Libras. Não é um envolvimento da prática bilíngue, mas eles têm aulas de Libras e se comunicam no recreio, em momentos comuns de educação física, se comunicam com as crianças surdas. Sim. Essa foi uma experiência, André e Raíssa, que eu não vivia na minha escola. Nem porque, eu, assim, eu ia falar isso. Eu estudava numa escola pública com uma classe especial e só aqui para nós não era ofertado esse ensino, né, de Libras, e os nossos intervalos eram separados. As crianças da classe regular tinham intervalo, recreio, entrada, saída, completamente separada da única classe de alunos com deficiência auditiva que existia na escola. Então, naquele contexto, era segregação mesmo. Né? Na verdade, era um contexto de se tá na escola, mas tá fora. Tá na escola, mas não é para se relacionar com ninguém. É diferente disso que você trouxe na tua fala sobre as implicações para o processo de aprendizagem desses estudantes que resulta do fato deles terem esse ensino da sua primeira língua nos primeiros anos do fundamental, né? Você trouxe esse aspecto pedagógico super importante, que eu acho que diferencia totalmente da minha experiência lá na minha escola. E a sua experiência mostra bem o que eu falei, porque essa segregação se fundamenta pela diferença linguística, não pela deficiência, porque se não fosse isso, poderiam se comunicar normalmente. Então, quando eu argumento que as classes bilíngues não são classes especiais, porque não são fundamentadas na deficiência, são fundamentadas na diferença de língua. Assim, como isso é importante, né? Porque hoje em dia, por exemplo, pouquíssimas pessoas que não têm deficiência sabem Libras, né? Sabem se comunicar em Libras. Então, realmente isso dificulta muito a inclusão social, a integração entre as pessoas na sociedade. Então, assim, acho que no futuro, né, se todos os colégios implementarem esse ensino também, né, inclusive para os que não têm surdez, né? Acho que a gente vai ter um avanço muito grande. Achei isso muito interessante. Não, isso é super importante. Deveria realmente, todas as escolas, né? Deveriam ser isso. Esse ensino. Já são 8h07, né? Acho que a gente já passou de 1h30 aqui de live. Se mais alguém tiver alguma pergunta para fazer, mas acho que o pessoal que tinha que se manifestar, acho que já se manifestou. Tivemos aqui vários elogios. Então, agradeço aí a participação de todos. Se vocês também quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, né? Mas acho que deu para debater bastante, né? Eu quero agradecer mais uma vez, Raíssa, a oportunidade que o Sejur, né, me deu de estar aqui conversando com você, com o Fernando e com a Andréia. E é isso. Agradecer a oportunidade. Eu também agradecer de novo, tá? O Sejur pela oportunidade de abrir o debate tão importante. E agradecer a todos. Nós que agradecemos pela presença de vocês. Foi excelente. Também quero agradecer muito, foi muito bom debater aqui com vocês e dizer que a educação, a inclusão é
ela não traz só benefícios para quem é incluído, ela traz benefícios para todo mundo, né? Todos nós nos beneficiamos da inclusão por estarmos convivendo e conhecendo uma pessoa em condições diferentes, né? Então é muito bom a gente saber como a gente lida com um cego. Eu tenho amigas cegas que eu vou ao restaurante e às vezes o garçom pergunta assim, o que ela quer, vai beber? Sabe? Então questões como essa, de saber conduzir na rua, ela já chegou ao ponto de chegar chorando porque disse que a pessoa falou assim, você segue essa direção, pegou o pé dela e botou na direção que ela tinha que seguir e falou assim, vai, agora vai. Então, enriquece e engrandece a todos nós como seres humanos a inclusão. Não é só um benefício para a pessoa que é incluída, não, mas para todos nós. Com certeza. Com certeza, Andréia. Bom, gente, obrigada então. E continuamos aí, né, trocando experiências e contribuições, porque realmente esse diálogo é muito importante. Obrigada, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.